Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus. Mais um encontro com a palavra de Deus e hoje nós queremos falar sobre um tema muito especial. Hoje eu quero falar sobre o tema como manter a integridade na adversidade. Queridos, nosso texto base se encontra em Daniel, no seu capítulo 6, versos 21 e 22. O tema de hoje é muito importante, queridos, porque hoje nós vamos falar sobre o profeta Daniel e também vamos mostrar, através da vida desse profeta, que podemos sim manter a nossa fidelidade, a nossa integridade com Deus acima de qualquer situação ou qualquer circunstância, querido. Isso vai ser muito importante. Eu tenho certeza que essa exposição ela vai acender uma chama no seu coração e vai trazer também esperanças de ver que Deus age quando nós somos fiéis a Ele e Ele, com certeza, Ele reciprocamente é fiel para conosco. Se você quer saber um pouco mais, eu gostaria que você ficasse comigo até o final, querido. Não pule, não acelere, mas também quero deixar aqui o nosso convite para pedir que você se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vamos juntos levar o Evangelho a todas as pessoas. Dito isso, queridos, vamos ler aqui a passagem bíblica que embasa hoje o nosso tema. A Bíblia diz: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Bom, meus amados, eu gostaria de falar que o livro de Daniel é um livro que olha para o passado, interpreta o presente e também descortina o futuro. E falar sobre isso, nós temos que dizer que o nome Daniel, que é o nome original dele, não Beltesazar, que foi um nome dado lá quando ele já estava na Babilônia, o nome Daniel quer dizer Deus é justiça. Queridos, vamos falar aqui exatamente sobre esse momento no qual nós podemos manter a nossa integridade na adversidade. E Daniel, ele é prova total sobre essa verdade. Tanto que nós vamos ver que houve uma escolha. No livro de Daniel conta que o rei Dário, ele estava organizando o seu reino e ele estava querendo trazer para ele pessoas que eram capacitadas e pessoas de confiança. Com isso, ele escolheu 120 príncipes e também 3 presidentes. Queridos, entre esses 3 presidentes, quem foi escolhido? Daniel. No entanto, Daniel se destacava diante dos outros 2 presidentes. Amados, o rei, então, vendo que Daniel ele estava não somente se destacando, mas ele era uma pessoa superior, não somente em fidelidade, em muitas outras qualidades. Então o rei já estava pensando em constituir o presidente acima de todos. Ele seria o cargo que seria somente abaixo do rei. Houve uma conspiração, queridos, entre os presidentes e príncipes, justamente porque o rei ele estava realmente muito preocupado porque estava tendo alguns danos, estava tendo algumas coisas que não estavam muito certas. Então eles começaram a tentar entender como eles poderiam pegar uma falha de Daniel. Então, a primeiro momento, eles começam a conversar entre si e tentam entender como eles podem achar uma falha de Daniel no reino. Ou seja, no cargo que ele exercia, na conduta em relação às leis ali do reino, nada era achado. Então, queridos, uma vez que eles reconheciam toda a integridade, assim desse modo, queridos, como eles reconheciam não somente a fidelidade, a integridade e também a seriedade de Daniel, eles também tinham conhecimento sobre algo. Eles tinham conhecimento de que eles poderiam prejudicar Daniel somente através de uma área, através da sua dedicação e sua fé no seu Deus. Porque
Daniel, ele não era um homem de fé que era escondido ou que não contava para os outros. Apesar de ele estar num reino ali dos medos e persas, queridos, ele era uma pessoa que demonstrava sua fé, ele era uma pessoa de oração que realmente ele praticava e mostrava para todos. Não era segredo para ninguém. Tanto que eles, então, vendo que não tinha nada que o manchasse, então imaginaram que somente através da lei do Deus de Daniel que eles poderiam, então, agir. Então eles vão executar um plano. Então, queridos, vai haver uma reunião onde todos os presidentes, príncipes, capitães, conselheiros, governadores vão estar presentes. E todos eles, através, é claro, de uma astúcia, vão seduzir o rei, onde eles vão querer que ele venha fazer um edito real, onde não se poderia, durante 30 dias, rogar ou orar a nenhum deus ou nem a homem algum, somente ao rei. Isso quer dizer que eles queriam que o rei fosse quase que uma divindade durante o mês. E isso, é claro, exaltando o rei, deixando o rei totalmente à vontade quanto a isso. E o rei, inconscientemente, não sabendo das circunstâncias e até mesmo das intenções de todos aqueles, ele acaba aceitando. E a consequência para aquela pessoa que rogasse, ou até mesmo orasse ou pedisse a algum deus ou algum homem que não fosse o rei, seria o destino de ser lançado na cova dos leões. Mas, amados, eu quero trazer você agora para um detalhe. Vem aqui comigo e veja o que a palavra diz. A palavra está dizendo que todos os presidentes, príncipes, conselheiros, governadores, capitães, se todos estavam lá, evidentemente, quer dizer que Daniel, ele não estava longe, ele estava lá também. Esse é um dado muito interessante no livro de Daniel, que pouco é dito. E veja que, agora falando sobre a integridade, mediante o edito que tinha sido assim lançado, e no caso aceitou, veja que Daniel, posteriormente, em outro versículo, vai ser dito que Daniel ficou sabendo que o edito estava assinado. Ou seja, em nenhum momento a Bíblia afirma que Daniel não tinha conhecimento do edito. Ele tinha conhecimento. O que ele não tinha conhecimento anteriormente é de que, de fato, tinha sido totalmente aceito pelo rei. E como tinha sido aceito pelo rei, ele, em sua casa, como ele já tinha o hábito de 3 vezes orar, com a janela aberta, voltada para Jerusalém, ele então vai rogar. No versículo 11, vai dizer que os homens foram juntos. Eles acompanharam Daniel ao seu retorno à sua casa. E quando foi nesse fato de Daniel tomar conhecimento que o edito estava assinado e que ele começou a suplicar a Deus, eles viram com provas e tinham testemunhas. Não era só um homem que estava vendo, eram alguns homens. Então, quer dizer, tinha testemunha para poder dizer que ele estava suplicando e, com isso, descumprindo o edito real. Amados, mediante isso, então, eles vão se apresentar ao rei Dário. E a primeira coisa que eles vão fazer é trazer a memória do rei. Rei, se lembra, se recorda do edito que o Senhor assinou e que não pode ser revogado e nem mesmo cancelado. Que qualquer homem, durante 30 dias, não poderia nem rogar nem orar a nenhum dos seus deuses e muito menos aos homens, a não ser ao rei. Então o rei, ele vai confirmar realmente. Me recordo, é verdade, essa lei é dos medos e dos persas e não pode ser revogada, não pode ser cancelada. Pois então, meu rei, pois então aí vem a segunda parte, onde os delatores vão falar com o rei e dizem que Daniel teria transgredido o edito real. Amados, nesse momento o rei se sente penalizado por entender qual foi o objetivo
daquele edito. Agora sim, ele tinha entendido qual era realmente o objetivo daquilo tudo. E durante um dia inteiro, quase à noite, ele não chegou à noite, mas quando chegou à tarde, ele ficou uma boa parte do seu dia tentando livrar Daniel, porque ele entendia que não era justo. Mas, queridos, o que eu quero chamar a sua atenção nesse momento, que é objetivo do nosso tema, é como manter a integridade na adversidade. Veja que Daniel, eu não vou destacar todos os pontos, porque todos vocês conhecem. E se não conhecem, eu tenho certeza que haverá um outro momento do qual eu posso falar. Mas desde moço, desde quando ele foi levado cativo, ele já demonstrava que ele era uma pessoa fiel a Deus. Ele tinha atitudes que mostravam que ele era fiel a Deus. E Deus já tinha livrado ele muito lá atrás também. Deus já tinha honrado muitas vezes Daniel lá atrás. E aqui nesse momento, era uma circunstância diferenciada onde o próprio Daniel ele tinha consciência. Ele tinha total conhecimento de que naquela oportunidade, durante aquele período de 30 dias, orar a Deus era praticamente transgredir o edito real. Ele sabia disso. Veja que ele, em nenhum momento, ele estava ali com seu coração, porque uma coisa que eu posso dizer para os amados, se ele estivesse com a sua janela aberta, e se ele estivesse olhando para as bandas de Jerusalém, estivesse orando em espírito, seria ele com Deus e ninguém veria, porque ele não estaria falando absolutamente nada. Ele estaria ele e o Pai ali naquele momento. E dessa forma, se ele fizesse isso durante 30 dias, naturalmente não aconteceria nada. Concorda comigo, meu amado? Mas Daniel, ele fez exatamente como ele sempre tinha feito. E isso era conhecido de todos. Por isso que aqueles homens o acompanharam. Porque eles sabiam que Daniel, durante 3 períodos do seu dia, ele orava. E ele orava falando. Ele externava as suas palavras diante do Eterno. Queridos, essa forma, essa integridade de Daniel é de nos constranger, de ver que muitas das vezes ele poderia ter evitado e de forma legítima. Ele não estaria fazendo absolutamente nada errado. Ele estaria orando a Deus, ou ele estaria orando fora do lance, fora da reta da janela, e as pessoas não o veriam. Existiriam, queridos, várias formas de ele poder cumprir o seu período de oração sem que aqueles homens ouvissem. Mas ele não escolheu ficar escondido. Ele fez como de costume. Orou de frente para a janela, ali que estava voltada para Jerusalém, falando com o Eterno. Integridade na adversidade, amado. A palavra de Deus, ela nos revela que uma vez que o rei também foi lembrado novamente de que ele não poderia retroceder, ele não poderia recuar diante do edito que foi assinado e selado, ele tinha que cumprir. Então o rei, mesmo triste, ele teve que mandar que buscassem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. No entanto, todos nós sabemos o que aconteceu, sabemos que o próprio rei, ele ficou muito triste e disse a Daniel que ele mesmo acreditava que o próprio Deus de Daniel pudesse livrá-lo. Tamanha era a confiança que ele tinha de que Daniel não tinha a menor culpa de estar passando por tudo aquilo, mas estava ali. Tanto que o rei, ao voltar ao palácio, ele se entristece a tal ponto que ele fica em jejum e ele não quer que nenhum instrumento seja tocado. O sono foge do rei.
a ponto que somente no outro dia ele já vai automaticamente, rapidamente, até o local na cova e vai falar tristemente se realmente Daniel estava vivo. E conforme o nosso texto base diz que Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Porque Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em minha inocência. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Amados, eu gostaria de trazer à sua memória que, apesar desse versículo e dessa passagem ela ser muito conhecida, eu queria trazer à sua memória de que Daniel, ele já tinha praticamente 80 anos, já era uma pessoa de idade avançada. Ele poderia, diante de toda a sua história, não estou dizendo que ele se acovardaria, mas ele poderia ter se utilizado de outros modos para que o edito não lhe atingisse. Mas não foi isso que ele fez. Ele manteve a sua integridade e manteve a sua fidelidade com Deus, como sempre fez. E o que aconteceu em contrapartida? Deus providenciou livramento para o servo de Deus. De forma, queridos, que eu quero trazer aqui a memória para você que está atrás dessa câmera. Manter a sua integridade. Ainda que você imagine que a outras pessoas isso vai ser algo que vai ser, para eles, vai ser motivo de chacota, vai ser motivo de riso, ou até mesmo na roda de amigos ou roda de amizades, isso possa ser algo que para eles é ridículo. Querido, seja qual for a situação, ser cristão, queridos, nunca foi tão difícil numa era tão superficial. Em uma era em que ser cristão tem sido somente da boca para fora. Nós vemos aqui como manter a integridade, mesmo no momento da adversidade, mesmo no momento em que não vai ser favorável, mesmo quando vai ter perigo, mas você se manter como um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus. E eu quero deixar aqui a mensagem do canal para você. Não recue, meu amado. Não retroceda. Faça que nem Daniel. Eu não estou aqui, faça a prova de Deus. Não, você não precisa fazer isso, que uma vez que você é fiel a Deus, Deus é fiel para contigo. Assim como os 3 amigos de Daniel. Eles poderiam ter se curvado, mas isso não aconteceu. E eles disseram que Deus poderia sim livrá-los da fornalha. Mas ainda que Deus não os livrasse, eles não se curvariam, porque Deus é Deus. Que Deus possa lhe dar ousadia em Cristo Jesus, e o Eterno possa te dar cada vez mais a certeza de que Ele está cuidando de você. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde em nome de Cristo.